Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que pegar num saco de compras que antes era leve, agora parece um desafio? É uma realidade frustrante que muitos de nós enfrentamos à medida que os anos passam. Dizem-nos para beber leite e comer queijo para os ossos, para o cálcio. Mas e para os músculos? Essa força que nos dá a independência, que nos permite brincar com os netos, que nos impede de cair? O que estamos a fazer por ela? A verdade dolorosa é que, silenciosamente, muitos de nós estamos a perder músculo, numa condição chamada sarcopenia, e nem nos apercebemos até ser tarde demais. Pensamos que é apenas velhice, algo inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que o queijo, apesar de saboroso, não é a resposta mágica? E que existe um alimento humilde, muitas vezes esquecido no fundo da despensa, que é uma verdadeira potência para reconstruir essa força perdida? Neste vídeo, vamos desvendar não só que alimento é esse, mas também outros segredos e hábitos simples para construir músculos fortes e combater a sarcopenia, para que possa viver a sua vida com a energia e a vitalidade que merece. E fique até ao fim, porque a última dica sobre como e quando comer vai mudar completamente a forma como encara as suas refeições. Vamos então começar a desvendar este mistério. Muitas vezes, quando pensamos em proteína para os músculos, a nossa mente vai imediatamente para um bife grande ou um peito de frango grelhado. E sim, são boas fontes de proteína, não há dúvida. Mas também podem ser caras, pesadas para a digestão de alguns de nós e, francamente, podemos não ter vontade de as comer todos os dias. É aqui que entra o nosso primeiro herói, um verdadeiro tesouro da nossa cozinha tradicional, mas que por vezes subestimamos. A lentilha. Sim, as humildes lentilhas. Talvez se lembre da sua mãe ou avó a fazer uma sopa de lentilhas reconfortante num dia frio. Elas sabiam o que estavam a fazer. As lentilhas são uma fonte absolutamente fantástica de proteína de origem vegetal. Uma chávena de lentilhas cozidas contém cerca de 18 gramas de proteína, quase tanto como 100 gramas de carne, mas com uma enorme vantagem. Vêm acompanhadas de fibra. E por que é que a fibra é tão importante para nós, especialmente depois dos 60? Porque ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, previne a obstipação, que é uma queixa comum, e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, dando-nos energia estável ao longo do dia, em vez daqueles picos e quebras que nos deixam exaustos. Pense nisto. Para construir uma parede forte, não precisa apenas de tijolos, que são a proteína. Precisa também de cimento para os unir e de uma base sólida. A fibra e os outros nutrientes das lentilhas são esse cimento e essa base. Elas também são ricas em ferro, que combate o cansaço e a fadiga, e em folato, essencial para a reparação das nossas células. O melhor de tudo? São incrivelmente versáteis e econômicas. Não precisa de gastar uma fortuna para se alimentar bem. Pode fazer uma sopa rica de lentilhas com legumes da estação. Pode cozê-las e adicioná-las a saladas, para um almoço leve, mas que satisfaz. Ou pode fazer um guisado de lentilhas, um prato de conforto que aquece a alma e fortalece o corpo. Para começar, tente incluir lentilhas na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana. Uma dica para quem se preocupa com os gases. Demole as lentilhas em água por algumas horas antes de as cozinhar e deite fora essa água. Isso ajuda a torná-las muito mais fáceis de digerir. Agora, de mãos dadas com as lentilhas, temos outro grão que talvez seja mais recente nas nossas cozinhas, mas que merece toda a nossa atenção. A quinoa. A quinoa é especial porque é uma das poucas plantas que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, tornando-a uma proteína completa, tal como a carne ou os ovos. Os aminoácidos são os blocos de construção dos músculos e precisamos de todos eles para uma reparação e crescimento muscular eficazes. A quinoa é também muito fácil de cozinhar. Fica pronta em cerca de 15 minutos e pode substituir o arroz ou a massa nas suas refeições. Imagine um carapau grelhado servido não com batatas cozidas, mas com uma quinoa fofinha e cheia de nutrientes.
Ou uma salada de verão com quinoa, tomate picado, pepino e um fio de azeite. É leve, delicioso, e está a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para se manter forte. A quinoa também é rica em magnésio, um mineral vital para a função muscular e nervosa que muitos de nós não consumimos em quantidade suficiente. O magnésio ajuda a relaxar os músculos e a prevenir cãibras. Portanto, ao combinarmos o poder das lentilhas com a proteína completa da quinoa, já estamos a dar um passo gigante para longe da fraqueza e em direção a um corpo mais resiliente e cheio de energia, tudo isto sem dependermos exclusivamente da carne ou dos laticínios. Agora que já falamos sobre estas maravilhas do mundo vegetal, vamos virar a nossa atenção para algo que durante anos foi injustamente diabolizado, mas que é um dos alimentos mais perfeitos e acessíveis da natureza. Falo do ovo. Quantas vezes ouvimos dizer: cuidado com os ovos por causa do colesterol. Durante décadas, este mito assustou as pessoas e fê-las evitar um alimento incrivelmente nutritivo. Felizmente, a ciência mais recente veio esclarecer as coisas. Hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O nosso corpo, principalmente o fígado, produz o seu próprio colesterol, e o que comemos não influencia tanto assim. O ovo é, na verdade, um superalimento para a saúde muscular. Um único ovo grande contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade, com um perfil de aminoácidos perfeito para a construção muscular. E o melhor está na gema! Muitas pessoas comem só as claras para evitar a gordura e o colesterol, mas ao fazerem isso, deitam fora a parte mais nutritiva. A gema é rica em vitamina D, que é crucial para a saúde óssea e para a função muscular. À medida que envelhecemos, a nossa capacidade de produzir vitamina D a partir do sol diminui. Por isso, obtê-la através da alimentação é fundamental. A gema contém também colina, um nutriente essencial para a saúde do cérebro e para a comunicação entre os nervos e os músculos, e vitamina B12, que nos dá energia. Os ovos são o cúmulo da conveniência. Um ovo cozido é um lanche perfeito para levar para qualquer lado. Ovos mexidos ao pequeno almoço dão-nos uma dose de proteína logo pela manhã para começar o dia com força. Pode adicionar um ovo escalfado a uma sopa de legumes para a tornar numa refeição completa. Não tenha medo dos ovos. Incluir 1 ou 2 ovos por dia na sua alimentação é uma das formas mais inteligentes e baratas de garantir que está a dar aos seus músculos o que eles precisam. A seguir, vamos mergulhar nas águas do nosso Atlântico e falar de outro tesouro nacional, o peixe gordo. Estamos a falar das nossas queridas sardinhas, do carapau, da cavala. Estes peixes não são apenas deliciosos, especialmente grelhados na brasa com um pingo de azeite, são uma arma secreta contra a sarcopenia. Por quê? Porque eles oferecem uma combinação imbatível, proteína de alta qualidade e gorduras ômega 3. Já sabemos que a proteína é essencial para construir músculo e estes peixes estão carregados dela. Mas o ômega 3 é o que os torna verdadeiramente especiais. Estas gorduras saudáveis têm um poderoso efeito anti-inflamatório. Com o passar dos anos, é comum termos um nível de inflamação crônica de baixo grau no corpo, o que pode acelerar a perda de músculo e causar dores nas articulações. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, o que não só protege os músculos, como também alivia as dores articulares, tornando mais fácil e agradável mantermos-nos ativos, seja a caminhar no parque ou a fazer jardinagem. Além disso, estudos mostram que o ômega 3 pode, na verdade, aumentar a sensibilidade dos nossos músculos à proteína que comemos, o que significa que o corpo aproveita melhor essa proteína para construir e reparar tecido muscular. É como dar um impulso extra a cada grama de proteína que consome. E não precisa de ser complicado ou caro. Uma lata de sardinhas em azeite é uma refeição rápida, econômica e extremamente nutritiva. Pode comê-las com um pedaço de pão de qualidade, numa salada, ou desfazê-las para fazer um paté. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação pelo menos 2 vezes por semana. O seu corpo, desde os músculos ao cérebro e ao coração, irá agradecer-lhe imensamente.
Até agora falamos sobre alimentos fantásticos, as lentilhas e a quinoa, cheias de proteína vegetal e fibra, os ovos, potências nutritivas e convenientes, e o nosso peixe gordo rico em proteína e ômega 3 anti-inflamatório. Mas agora, vou partilhar consigo o segredo que prometi no início. A peça final do puzzle que faz com que todos estes alimentos funcionem de forma muito mais eficaz. Não se trata apenas do que come, mas de quando come. Esta pode ser a mudança mais importante que fará para combater a perda de músculo. Pense num dia típico. Muitas pessoas com mais de 60 anos comem um pequeno almoço muito leve, talvez um pão com manteiga e um café. Ao almoço, uma refeição média. E depois, ao jantar, fazem a maior refeição do dia, com uma grande dose de proteína. Parece-lhe familiar? O problema com este padrão é que os nossos músculos são como uma obra em construção que precisa de um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia. Se entregar todos os tijolos de uma só vez no final do dia, os trabalhadores não conseguem construir de forma eficiente. Da mesma forma, o nosso corpo só consegue utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez para a construção muscular. O excesso é simplesmente convertido em energia ou armazenado como gordura. A investigação mostra que para estimular ao máximo a síntese de proteína muscular, o ideal é distribuir a nossa ingestão de proteína de forma equilibrada ao longo das 3 refeições principais. O objetivo deve ser consumir cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição, pequeno almoço, almoço e jantar. Isto pode parecer um grande desafio, especialmente ao pequeno almoço. Mas vamos ver como é possível. Em vez do pão com manteiga, que tal 2 ovos mexidos? Isso já lhe dá cerca de 12 a 14 gramas de proteína. Se juntar uma fatia de pão integral e talvez um iogurte grego natural, que é muito mais rico em proteína do que o iogurte normal, facilmente atinge a sua meta. Ao almoço, em vez de uma pequena porção de peixe, certifique-se de que come uma porção do tamanho da palma da sua mão, acompanhada pela nossa quinoa ou por uma boa dose de lentilhas. E ao jantar, pode fazer uma refeição mais leve, mas ainda assim rica em proteína, como uma sopa de peixe ou uma salada grande com uma lata de sardinhas. Ao alimentar os seus músculos de forma consistente ao longo do dia, está a dar-lhes um sinal constante para se repararem e crescerem. Esta estratégia, por si só, pode fazer uma diferença enorme na sua força e energia, mesmo que não mude mais nada. É como regar uma planta um pouco todos os dias, em vez de lhe deitar um balde de água uma vez por semana. Recapitulando a nossa conversa de hoje, vimos que para construir um corpo forte e resistente à passagem do tempo, não precisamos de nos focar apenas no queijo ou na carne. Podemos abraçar o poder das lentilhas, da quinoa, dos ovos e do nosso maravilhoso peixe gordo. Mais importante ainda, aprendemos que distribuir a nossa proteína ao longo do dia é o verdadeiro segredo para maximizar os benefícios. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma pequena alteração. Talvez esta semana tente adicionar ovos ao seu pequeno almoço. Na próxima semana, experimente trocar o arroz por quinoa numa das suas refeições. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. A sua força, a sua independência e a sua qualidade de vida estão nas suas mãos, ou melhor, no seu prato. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles ficou com vontade de experimentar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Gosto muito de ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a carregar no sininho, para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver com mais saúde, energia e alegria. Lembre-se sempre disto: a idade é apenas um número. Com o combustível certo e os hábitos certos, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se manter forte e vibrante. Cuide-se bem, com carinho e com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.